Olá a todos, essa é a terceira parte da história do mangá de Oshi no Ko, depois do anime. E caso você ainda não tenha visto, eu vou deixar o link no canto superior direito da tela. Nesse arco teremos muitas revelações, reviravoltas e desejo por vingança, e por conta disso, o vídeo vai ficar maior que normal. Mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações porque isso ajuda demais o canal. Meio ano havia se passado após a descoberta do Dr. Goro, e a filmagem do clipe da Bicomate. Agora a realidade do grupo estava começando a mudar, tudo graças ao vídeo que trouxe destaque para Ruby, que surpreendeu a todos com uma aura sombria e misteriosa, a ponto de cativar várias pessoas, e por causa disso o vídeo da banda já estava com 22 milhões de views, provando que este não era um grupo amador. Mencho também teve um papel fundamental para o vídeo viralizar, porque sempre buscava parcerias com outros youtubers para divulgar seu trabalho, e até deixou de trabalhar em seu canal, para focar no canal da banda. Todo esse trabalho duro finalmente estava compensando e agora o canal da banda estava com 360 mil inscritos. Enquanto isso, Akane já havia participado de vários doramas. Além de estar esperando pela estreia de seu primeiro filme, ela estava em rumo ao estrelato, a caminho de se tornar uma atriz de sucesso. Aqua também estava surpreendendo, aparecendo bastante em um canal de TV na internet, além de atuar em séries e trabalhar como modelo de revistas. Ao cair da noite as garotas estavam gravando um vídeo sobre como foi o primeiro encontro de Ruby e Kana, que não foi nada bom, já que Ruby vive trocando pelo que Kana é famosa, a ponto de contagiar as outras pessoas. Após terminarem, a presidente já passa a agenda da semana para elas, que seria muito atarefada, para a tristeza de Mencho, que convida as amigas para um jantar, porém Kana recusa de forma sombria, assim como Ruby. Enquanto voltava para casa, Kana se depara com uma filmagem de Akane, e se lembra de quando Aqua disse a ela que ele iria passar a namorar com a atriz de verdade. Agora com a carreira dos dois deslanchando, estava difícil arranjar um tempo, mas Aqua parecia feliz e se esforçava para ver a namorada. E isso parte o coração de Kana, a ponto dela chorar no meio da rua. No capítulo seguinte alguns lojistas comentam que o Bicomate consegue atrair 1000 pessoas para o show, o que é um bom sinal. Porém está longe do seu sonho de se apresentar em um estádio, e é revelado que nenhum grupo conseguiu fazer isso nos últimos 15 anos, mas um deles diz que já houveram músicos que começaram na internet, e que conseguiram se apresentar em um estádio, e ele termina dizendo que tem certeza que o Bicomate vai realizar esse sonho. No entanto, eles concordam que algo deve ter acontecido, já que Kana aparece meio deprimida no palco e Ruby está sombria, mas no fim, eles concluem que o motivo deve ser porque o grupo irá ganhar um novo membro. Ao cair da noite, Mencho vai ao encontro de Kana, já que estava preocupada com a amiga, e Kana logo desaba. Acontece que assim que Kana chegou na agência, Aqua foi direto para o quarto, e nem sequer foi ver o show delas, e ela sente que ele a está evitando. Ela entende que ele provavelmente acha ruim ficar perto de outras garotas quando se está namorando, porém mesmo que ela aceite o relacionamento deles, ainda dói o fato do Aqua sair do caminho dele para evitá-la, e ela cai em lágrimas. Ao ver sua amiga assim, Mencho decide procurar por Aqua, mas ele diz que estava cansado e que eles deviam deixar para a próxima, o que faz ela perguntar se seria daqui a um mês, já que as agendas estão sempre lotadas. E com isso ele cede e decide escutá-la. Mas assim que chega na casa dela, ele alerta que ele é um menor e já passa das 11. Em seguida ele compartilha o quanto a sua agenda está lotada, e que agora que está no segundo ano ele já devia estar se preparando para a Universidade de Medicina, e Mencho fica chocada com essa revelação. Aqua não tem tanta certeza quanto o futuro, mas mesmo assim queria manter essa opção disponível. Ao ouvir isso, Mencho diz que sente orgulho dele, no entanto ela não acredita mais nessa opção, agora que entrou na indústria de entretenimento, ela está ocupada com o que está na frente dela. Chega então a hora de falar sobre Kana, e Aqua finalmente entende o motivo da conversa, e pede para ela não interferir, porém Kana diz que é natural ajudar uma amiga deprimida, e que isso até está afetando as performances no palco. Aqua rebate e diz que não sabe o que fazer, mas Mencho diz que no mínimo, ele devia ajudar uma garota depois que a seduziu,
No entanto, ela entende já que ele é jovem e pode ter passado a ideia errada sem querer. E é aí que Aqua pula em cima dela, e diz que ela age como se fosse a única adulta ali, mas não devia achar que sabe de tudo. Ele explica que se afastou de propósito, mesmo sabendo que Kana sofreria por isso, mas que tem pensado no futuro. Ele sabe que Kana ficará ainda mais popular, o que significa que se alguém tirar uma foto dele com ela e a mídia o rotular como namorado, algum fã maluco poderia fazer uma besteira, e a responsabilidade seria dele. Ao dizer isso, Aqua começa a coringar e se lembrar da mãe. E Mencho começa a achar que é o Aqua que é obcecado por Kana e não o contrário. No fim, Aqua diz que é por isso que precisa manter distância dela, e Mencho surpreende sendo gentil, ela até coloca a mão em seu rosto e diz que entende. Algum tempo depois, as amigas de Ruby falam sobre o quanto o programa de Aqua é divertido, comentando os melhores episódios, e em como Aqua é bom em dar respostas grossas e sem empatia, e Ruby até a lembra que ele já tem namorada. Em seguida elas comentam as chances de trabalharem juntas, já que estão cada vez mais populares, e que Ruby tem uma chance muito boa de aparecer no mesmo programa de Aqua, já que empresas costumam contratar gêmeos como pares. E foi dito e feito, Ruby logo ganha um trabalho de repórter no programa de Aqua para infelicidade dele, que é pego de surpresa ao vivo, ele até olha para Kaburagi que só dá de braços para ele. No programa Ruby interpreta o alívio cômico e de forma carismática e com expressões genuínas, cativa o público que cai na gargalhada. Depois do show, Aqua vai falar com Kaburagi, que justifica a decisão dizendo que agora as pessoas vão ver Aqua como alguém mais acessível e amigável, mas que a ideia na verdade veio da Ruby, e ele elogia a atitude dela. Afinal, para ser famoso não basta só fazer o óbvio, é preciso saber aproveitar as oportunidades que surgem, e conclui que ela deve ter um bom conselheiro em sua agência, porém o que eles não sabiam, era que Ruby estava se encontrando com Ichigo, em meio aos corvos. Ele tenta dizer a ela que agora ele era ninguém, mas ela rebate que ele pensava em Ai como filha e por causa disso, ele é quem está mais próximo da verdade, e não vai deixá-lo sozinho até que ela encontre o culpado. No capítulo seguinte, Ruby pergunta quem é o pai dela, mas Ichigo responde que se soubesse já teria o mandado para Vala. Sendo assim, Ruby pede por todos os contatos da mãe, porém Ichigo a convence que seria má ideia, já que ir contra tantos figurões da indústria poderia ser algo ruim, mas que se ela fosse famosa para que eles quisessem entrar em contato com ela, ele não se importaria. O tempo passa e Ruby estava se apresentando mais uma vez, enquanto se lembrava das dicas de Ichigo de como se tornar memorável criando um personagem. Ele explica que Aqua fez o mesmo se apresentando como alguém de língua afiada que nunca demonstra piedade, ou seja, a coisa mais importante agora era deixar claro quem era seu personagem. Ruby então sugere ser fofa e atenciosa, mas Ichigo diz que era mais para estúpida e atrevida. E que se ela bancasse a idiota, iria se destacar mais. No fim, ele encerra a conversa aconselhando a trazer uma história absurda para a mesa. E foi dito e feito, ela banca a boba falando da vez em que quase colocou fogo em seu quarto, ao fazer sabonete líquido, e seu jeito engraçado faz todos caírem na risada, exceto Aqua, mas ele é forçado a seguir com o show normalmente, enquanto pensa que alguém está aconselhando ela por debaixo dos panos. Por fim, ela se lembra da última dica, de ser legal com o diretor assistente, porque ele vai se tornar um diretor algum dia. Algum tempo depois, Ruby visita Yoshizumi, o assistente, e oferece um chá, além de falar sobre o que ele faz quando está livre. Ele acaba achando que ela está dando em cima dele, e que talvez ele seja seu tipo, mas muda de ideia depois que ela diz que estava preocupada, porque ele parece o protagonista de Zunsei no primeiro episódio. Ele responde que está bem, já que as leis melhoraram para eles nos últimos anos, porém Ruby discorda. Nesse exato momento entra o diretor Urubashira reclamando do atraso de coisas que ele já havia feito, e o xinga por tudo que dava errado na produção. Ao cair da noite, Ruby pergunta ao irmão sobre a importância do diretor Urubashira, e Aqua explica a cadeia de comando, onde o diretor é o líder. Ele também conta que Urubashira era o diretor de uma grande emissora, mas após causar problemas foi demitido, e faz trabalhos menores, porém como um dos diretores assistentes está doente, acaba sobrando para Yoshizumi, que a grosso modo,
é um faz-tudo, desde procurar por pessoas e lugares, até comprar comida e carregar malas, com um trabalho que nunca acaba, dormindo só 3 horas por noite. Algum tempo depois foi decidido que o assunto do próximo programa seria entrevistas com cosplayers vestidos de Tokyo Blade, que estava sendo muito falado. O diretor disse que seria necessário conseguir permissão para transmitir os cosplays do anime na TV, enquanto o assistente procuraria por cosplayers, mas seu chefe deixa claro, somente pessoas que trabalhem em sites adultos, ou pessoas que falharam no showbiz apesar de serem bonitas. Após receber a missão, Yoshizumi começa a procurar, mas vários deles se recusam. Isso faz o rapaz começar a perder as esperanças, já que vários cosplayers não dão entrevistas, ou não querem fazer de Tokyo Blade ou simplesmente não trabalham em sites adultos. Mas quando ele já estava pensando que teria que virar à noite acordado novamente, Ruby aparece e pergunta por que ele parecia tão triste, e se havia algo que ela podia fazer para ajudar, e é aí que ele decide perguntar se ela tinha interesse em cosplay. Ao anoitecer, Akane estava saindo de seu trabalho, e Ako aparece para buscá-la já que estava chovendo. Ela fica feliz em dividir o guarda-chuva, mas em seus pensamentos ela acredita que ele está apaixonado por Kana, porém não liga muito para isso, porque ele sempre se importa com ela, e tem sido um bom namorado. Mas ela acha um exagero a forma que ele está evitando Kana. No fim ela diz que está feliz, mas vai matá-lo se ele a trair, porque no fundo ele é um mulherengo. No dia seguinte Ruby convida Minami para participar do evento de cosplay. Ela até tinha experiência no assunto, mas por ser uma modelo, tinha receio de ser apresentada como cosplayer na TV, mas Ruby insiste, e até diz que seria bom para sua carreira. Minami então diz que vai falar com seu agente, e começa a cogitar que seria uma coisa boa, mas o que realmente chama sua atenção é a atitude de Ruby, que parece estar entrando no mundo sujo dos adultos. Enquanto isso, Yoshizumi estava ficando sem opções, já que não tinha cosplayers suficientes. Isso faz recorrer a sua irmã Mimi, tendo em vista por ela ser uma cosplayer famosa nas redes sociais, mas recusa prontamente justamente por ter medo de ser reconhecida na internet, já que ela também é uma VTuber. No capítulo seguinte temos uma breve explicação sobre as VTubers, que são streamers que usam avatares 3D em seus vídeos. Esse mercado que já movimenta bilhões de ienes em ações, hoje conta com mais de 10.000 VTubers, sendo a irmã do assistente uma delas. A garota até possui um canal com mais de 300.000 inscritos, mas por ser reclusa, não tem conseguido gravar vídeos com outras VTubers. Ela entrou no ramo por influência de seu irmão, que desde então é meio que o agente dela, e como ela ainda possui uma conta sobre cosplay, ele volta a insistir com ela, e a chantageia com todas as contas secretas que ela tem, fazendo ela ceder. Algum tempo depois é revelado que eles finalmente conseguiram cosplayers o suficiente, no entanto ainda faltava a permissão de Abiko para exibir os personagens, e Ruby faz ele suar frio ao dizer o quão difícil a mangaka pode ser. Sendo assim ele corre até seu chefe que após algumas ligações descobre que não tem permissão. Agora eles teriam que mudar muito em cima do prazo, e todos eles teriam que criar cosplays originais, mas que ainda se pareçam com os personagens de Tokyo Blade. Yoshizumi fica desesperado, e muito preocupado com o que Ruby iria vestir, mas por sorte sua irmã o salva. Finalmente o dia chega, nos vestiários, Ruby e Minami ficam felizes por trabalharem juntas, e Mimi aproveita para se apresentar. Lá também estava Meia, uma cosplayer de vídeos adultos, conhecida de Ruby, e as garotas conversam sobre a mudança de última hora que acontecem, mas Meia diz que não foi culpa de Yoshizumi, e se incomoda com a forma que as coisas são feitas na TV. O evento então começa, e tudo parecia bem, com várias pessoas participando, porém podemos sentir que Urushibar estava prestes a estragar tudo. Após o evento, as garotas aproveitam para tirarem algumas fotos, e ao cair da noite até se tornam amigas, porém logo no último quadro, vemos que Meila postou nas redes sociais o quanto a experiência foi horrível e desrespeitosa. Logo descobrimos que as perguntas feitas a ela tinham uma conotação mais 18, que a deixou bem desconfortável, e mesmo assim continuaram a perguntar, fazendo as redes sociais explodirem de apoio a ela. Isso faz com que Yoshizumi peça desculpas em nome da empresa,
para ver se ela pagaria o tweet, no entanto ela se recusa. Ela conta que estava com muitos problemas financeiros quando decidiu seguir essa carreira, e que se esforçou muito para ajudar o programa, mas no fim, nenhuma pergunta específica sobre cosplay foi feita, e ela foi desrespeitada, por isso fez o tweet para servir de alerta a outros cosplayers. Depois disso descobrimos que o episódio foi deixado de lado temporariamente, e a rede estava considerando se desculpar, mas o diretor só diz para Yoshizumi não contratar garotas problemáticas na próxima. Isso deixa o assistente nervoso e ele diz que as coisas mudaram, e que respeito é a lei, mas bem na hora que você pensa que o chefe ia atacar o funcionário, ele diz que Yoshizumi está certo, e levanta vários pontos interessantes. A emissora sabia o que queria quando criou o programa, quando aprovou o episódio, quando contratou um diretor problemático como ele. Em um mundo onde as pessoas vivem sendo canceladas, eles andam sempre na corda bamba. Quanto mais um assunto for polêmico, mais as pessoas querem falar sobre ele, e é por causa dessa censura que a TV ficou tão chata. Ele também diz que seria bom se conseguissem fazer um conteúdo bom, mesmo com as restrições, mas não teve escolha, afinal ele tem família para sustentar. Ele termina dizendo que também se sentiu mal com as mudanças na última hora, e pede perdão ao assistente, que fica sem palavras depois de tanta sinceridade, enquanto pensa que é o fim para seu chefe na TV. Ao cair da noite, Yoshizumi pensa em seu futuro, e em como as coisas não vão melhorar, mesmo que ele seja promovido a diretor. Em seguida desabafa sobre como o trabalho dos diretores é árduo, e revela que o motivo de tantas pessoas nos filmes irem de caixa após caírem de um penhasco, é porque se usarem facas, remédios ou carros, eles perderiam patrocinadores das empresas que fabricam esses produtos, ou seja, eles têm que pensar em tudo nos mínimos detalhes e o estresse nunca acaba. Ele termina dizendo quanto seu chefe era ruim, mas que seu conteúdo era mesmo interessante. Na manhã seguinte Yoshizumi estava esperando para saber se seria demitido, e é aí que Ruby aparece com uma proposta. No capítulo seguinte vemos Ruby apresentando a situação do programa ao vivo, e ela explica que até agora eles têm se arriscado, mostrando coisas que TV normal não faria, e que dessa vez farão uma edição especial. De repente o anime volta um pouco, e vemos uma reunião da empresa sobre o que eles deviam fazer para lidar com essa crise. No entanto Yoshizumi interrompe e mostra o plano de Ruby para todos. O diretor assistente fica impressionado com o trabalho da garota que até chegou a conversar com os envolvidos na polêmica e discutir horários, e Kaburagi decide que vale a pena arriscar. De volta ao presente, Ruby explica a situação e vemos que a própria Mei estava no palco. Acontece que ela só aceitou vir porque Ruby ficou do lado dela, e argumentou que só um tweet não faria diferença e até poderia fazer com que as emissoras de TV tivessem problemas em chamar cosplayers. Sendo assim, aparecer no programa seria uma ótima forma dela se expressar. De volta ao programa, eles começam explicando a polêmica dos direitos autorais dos personagens. O diretor explica que não conseguiram a autorização na última hora, e quando se trata de Tokyo Blade é ainda mais difícil porque precisa da autorização da autora. Sendo assim, coube a Kana fazer uma entrevista com Abiko, e como Ruby, essa foi outra surpresa agradável para Aqua. Kana e Abiko são bastante amigáveis. Kana pergunta sobre os direitos autorais dos personagens, e Abiko diz que é normal que o autor seja consultado, e que se ela permitir tudo, seus personagens poderiam ser usados em produtos adultos. As duas compartilham suas mais lembranças, e a entrevista termina com Abiko rasgando o verbo em cima dos artistas doujin. De volta ao programa, Meiya diz que não é como se odiasse os assuntos, mas teria que ter combinado com ela antes, mostrando respeito e confiança mútua, entretanto até que ela entende que o programa também teve que lidar com vários problemas, e que se o programa mostrar que fizeram alguma coisa para impedir que algo assim acontecesse novamente, ela deletaria o tweet. Ruby então diz que o diretor se arrepende profundamente e o chama ao palco. E é aí que vemos ele fazendo cosplay de Sayahime, e em seguida se desculpa por tudo o que aconteceu. Isso gera algumas opiniões negativas e Aqua questiona Ruby sobre como ela pode obrigar um senhor a fazer isso. Mas o diretor explica que após ler o mangá, ela se tornou sua personagem favorita.
Mei-Ai então se aproxima e reconhece que ele realmente se esforçou com o cosplay, e os dois finalmente se entendem. No fim da noite, Ruby comemora o sucesso do programa e o fim da polêmica, mas Aqua finalmente a questiona sobre de onde as ideias dela estão vindo. Ruby responde que roubou a ideia dele, usando o mesmo método para aparecer no reality show, para namorar com Akane, e ser popular, e agora que ela salvou o programa, ela pediu que o diretor retribua o favor a usando em seus projetos. Isso mostra que ela não seguiu os conselhos de Ichigo, de focar no assistente, e agora está mirando no diretor, mas ela não pode só ficar esperando, ela precisa crescer ainda mais. Isso faz Aqua perguntar se foi ela que causou o incidente do programa, mas ela diz que foi só uma coincidência, porém de fato ela sabia que algo assim poderia acontecer, e por isso indicou alguém que costuma vazar as coisas, com muitos fãs para comprar a briga. Aqua então pergunta se elas são amigas, mas Ruby diz que odeia pessoas como ela. Afinal as pessoas nem param para debater ou investigar algo e já atacam outras pessoas, igual na época das bruxas. Essa mesma coisa aconteceu com a Ai, quando ela encontrou um antigo colega na rua, e várias mentiras foram inventadas, o que levantou um ódio contra sua mãe. Ela então pergunta a Aqua por que ele está tão irritado, já que tudo deu certo e o diretor melhorou como pessoa, mas Aqua fica nervoso, porque Ruby está se tornando aquilo que mais odeia, e Ruby rebate dizendo que até a mãe mentiu, e que ser famoso e honesto é pura ilusão. Se despedindo enquanto diz para o irmão só ficar vendo, que ela iria ficar famosa logo logo. E foi dito e feito, usando métodos perversos, ela começou a crescer, mas deixou rachaduras no caminho. Nesse meio tempo, ela começou a ser entrevistada e a ganhar prêmios, como de melhor novata das idols, chegando a ser comparada com a própria Ai. O que aumentou muito a fama do Bicomate, e Ruby até declarou em uma entrevista que o grupo irá se apresentar no Domo. Kana e Mencho notam todo esse crescimento espetacular, e agora precisam esperar por um espaço na agenda de Ruby para postar vídeos, porque se ela não estiver, os comentários serão terríveis. A presidente também começou a ter problemas em lidar com a quantidade de ofertas que Ruby tem recebido, a ponto de afetar seu bem-estar, e revela que Yoshizumi agora trabalha como agente do grupo. O que faz Aqua ficar surpreso com o poder de influência de sua irmã. Com tanto trabalho a presidente começa a sentir falta de Ichigo, que cuidava dessa parte, e começa a se sentir mal por não ser capaz de conseguir melhores trabalhos para seus talentos, mesmo se esforçando ao máximo, e até diz que é uma inútil, e que Ruby tem tanta sorte que até parece que está sendo ajudada. Isso faz Aqua ligar os pontos. Ao se encontrar com Ichigo, eles falam um pouco sobre o passado, e Aqua pergunta se ele quer trabalhar com idols novamente, porém Ichigo nega. Ele explica que só está ajudando Ruby, porque sente mal por sua ex-esposa, mas não pode ajudá-la diretamente, não até conseguir sua vingança. Aqua se mostra compreensivo e revela que o culpado já foi de caixa, mas isso faz Ichigo gargalhar, porque o Errara já não estava mais vivo quando Ai se mudou para aquela casa. Aqua tenta argumentar sobre o teste de DNA que fez, mas Ichigo aponta que ele esqueceu de considerar que a mulher podia ter tido um filho com outro homem, e que o culpado talvez nem seja o pai. Isso deixa Aqua desesperado, porque finalmente ele estava livre, mas ao vê-lo assim Ichigo diz para Aqua não pensar mais nisso e deixar a vingança para ele, mesmo sabendo que seria em vão. Ao cair da noite, o clima fica muito sombrio, e Aqua começa a discutir com diferentes versões dele, que o chamam para começar tudo de novo, e dizem que a paz que ele sentiu nesses últimos meses era somente um sonho, mas Aqua começa a perder a cabeça, e grita para calar a boca, e sem perceber derruba Kana no chão. Com o coração partido, ela pergunta se fez algo para ele odiar tanto assim, e sai correndo após lhe entregar um guarda-chuva. Algum tempo depois Akane diz a Aqua que ganhará um prêmio por sua atuação, e pede que ele vá com ela, porém ele recusa por não estar a fim de se encontrar com alguém. Ela entende na hora que algo está errado, e diz que ele pode contar com ela. Após a ligação ela se sente mal, se lembrando das palavras de Ruby sobre quando Aqua ficou sombrio, e pensa que as cicatrizes dele nunca desaparecerão, mas mesmo assim deseja que ele viva de forma pacífica.
Depois disso vemos Akane recebendo o prêmio, porém assim que estava andando no corredor, ela passa por alguém que ela pensa ser o Aqua, mas logo deixa para lá, para falar com seus antigos amigos da peça de Tokyo Blade. É aí que seu antigo diretor menciona alguém talentoso que trabalhava para ele, e que inclusive mandou rosas brancas para Akane. Isso a deixa curiosa, e ela pede para ver filmagens do homem misterioso atuando. Assim que chega em casa, ela fica animada com os vídeos, mas logo vemos ela ficar chocada, e ela começa a pensar sobre o fato de Aqua ter procurado o pai, além de que o homem que apareceu no apartamento de Ai havia levado rosas brancas. É aí que as emoções de Ai revivem nela, e quando finalmente vemos o rosto do homem entendemos o motivo. Ele era Hikaru Kamiki, um homem quase idêntico a Aqua. Ela então começa a fazer contas, e conclui que ele tinha 11 anos quando gerou Himekawa, o que a deixa enojada. O problema era que ele era menor na época, então não poderia ser preso, sendo assim para cumprir a vingança, Aqua teria que fazer com as próprias mãos. Akane então decide que não pode deixar isso acontecer, e que ela que vai cuidar dessa situação, depois de investigar cada detalhe. Os dias passam, com Akane conversando com várias pessoas da indústria, e com isso é revelado que Hikaru Kamiki é presidente de uma produtora, que desapareceu da mídia depois dos 16 anos, até abrir sua empresa aos 25. Até que um dia a Aqua liga para ela, e nota que ela parecia muito cansada, mesmo estando de folga. Ela então diz que é por causa de uma dieta, mas ele diz que ela não precisa e que amaria do jeito que ela é. Essas palavras aquecem o coração dela, e ela fica feliz e grata por Aqua ao lado dela. Aqua fica comovido, e responde que foi salvo quando a conheceu. Enquanto se lembra de seus momentos com ela, ele diz que não quer deixar esses dias para lá, e pergunta o que ele deve fazer agora, mas ela o surpreende dizendo que irá apoiá-lo com o que ele decidir, e o lembra que já disse que quer carregar o fardo junto com ele. Após a ligação, ela fica determinada a não deixar ninguém entrar no caminho do prota. Algum tempo depois Akane estava no mesmo lugar onde conheceu o Aqua, e dava para ver que ela tinha um plano, sem perceber que estava sendo seguida por uma figura misteriosa, que a joga escada abaixo, direto nos braços de Aqua, que não estava em pânico. Afinal foi tudo um acidente, e o homem misterioso se desculpa dizendo que esbarrou nela sem querer. Assim que ficam sozinhos, Akane agradece Aqua por salvá-la mais uma vez, porém ele diz para ela não fazer nada perigoso, revelando que havia grampeado ela há muito tempo. Isso deixa Akane nervosa, não pelo grampo, e sim porque ele não confiou nela, e ela até chega a dizer que lhe daria vários grampos se ele pedisse, porque ela só queria ajudá-lo, mas ele a chama de mentirosa, porque hoje mesmo ela estava tentando agir sozinha. É aí que vemos a faca que ela estava carregando. Akane diz que só queria conversar com um homem, mas levou a faca em caso de emergência. O clima fica pesado, quando Aqua diz que iria retirar o GPS e terminaria com Akane. Ela então começa a chorar e diz que iria para o inferno com ele se ele pedisse, mas ele diz que irá para lá sozinho e se despede dela. Após isso ele pensa que agora não tem que se preocupar se Akane está correndo perigo. E agora que ele já descobriu seu alvo, ele está de volta ao caminho da vingança. No capítulo seguinte, Aqua pensa que a prisão está fora de questão, então ele terá que buscar outra forma de fazer Kamiki sofrer ao máximo. Em outro lugar, Yoshizumi estava preocupado, já que descobriram que sua irmã é uma cosplayer e VTuber, e agora estão cancelando ela por coisas que ela falava no passado, a ponto dela ter que parar seus trabalhos. Porém Rubio acalma e pergunta se ela gostaria de entrar para o Bicomate, o que não seria má ideia. Kana ouve isso de longe, e fica preocupada, já que as duas são parecidas, o que significa que ela iria se destacar menos no grupo. Ela então começa a pensar em como se sente só uma extra no grupo seguindo a Ruby, e se pergunta o porquê de ter virado uma idol. Ela então se lembra de que foi por causa de Aqua, que agora parece desprezá-la, logo ser a idol favorita dele, era só um sonho idiota. Ao cair da noite, ela sai com sua amiga, e até cogita beber um pouco, porém um homem aparece e diz que vai beber no lugar dela. Esse homem era Masanori Shima, um diretor muito influente, e Kana pensa em como poderia chamar sua atenção.
Os dois conversam de forma amigável, mas Kana se diminui quando eles conversam sobre o trabalho dela como idol, e o diretor rebate dizendo que as pessoas sabem do talento dela, só não sabem como usar, diferente dele, que até pede o contato dela. Alguns dias depois Shima convida Ruby para comer, e até a leva para seu estúdio. Lá ela percebe que até tem uma cama, e pensa que ele deve trazer mulheres ali escondido da esposa. Ela até cogita em ligar para Yoshizumi, porém se lembra de uma conversa que teve com a presidente e suas colegas, sobre como as idols são as pessoas com menos direitos humanos no mundo de entretenimento, mas na Morango Produções é diferente, porque a presidente confia nelas por serem adultas. Sendo assim, ela decide cuidar disso sozinha. No bar eles conversam sobre a diferença entre a indústria no Japão e em Hollywood, que é muito melhor, e Shima diz que precisa de bons atores, porque quer mudar o mundo do entretenimento. Kana fica feliz em ouvir isso, porque sente sinceridade nele, e após tanto tempo longe da atuação, ela quer voltar a esse mundo. Para realizar seu sonho de mudar a indústria, Shima diz querer conhecê-la melhor primeiro, e a leva para outro bar. Ao chegarem lá, ela pensa na situação, e que se ele tentar se aproximar dela, ela já tem uma desculpa preparada. Ao notar seu nervosismo, Shima tenta relaxá-la, mas volta a estaca zero quando diz que ela é atraente. Kana então pergunta o que a esposa dele acharia, e ele responde que está tudo bem, já que os dois têm um relacionamento aberto, porém ele diz que respeita Kana, e independente do que for, ele a daria um excelente papel, digno de ser chamado de obra-prima. Em seguida começa uma intimidade com ela, enquanto diz que entende a pressão de ser uma atriz. Isso faz Kana lembrar sua verdadeira vocação, e em como sente saudade de atuar, mas assim que o diretor se deita sobre ela, ela se lembra de Aqua. O que a faz interromper tudo, e dizer chorando que gosta de alguém. O diretor se mostra muito compreensível, e até pergunta como é a pessoa que ela gosta. Kana então faz vários elogios e ofensas a Aqua, que sempre a deixa confusa. Ao ouvir tudo, Shima acha a história dela interessante, apesar de Kana discordar. Ele então a convida para trabalhar com ele, mesmo sem fazer coisas adultas, já que segundo ele, existem outras formas de conhecer alguém, deixando Kana muito animada, porque ela sentia que não seria idol por muito mais tempo, e faria desse papel seu retorno. Ao sair do apartamento, Kana sente que seria bom parar de se arriscar tanto assim, e caminha sem perceber que estava sendo fotografada por alguém que não vemos ainda, mas é provavelmente um paparazzi, que a seguiu desde a noite anterior, e agora tinha um material bem comprometedor na mão, e o capítulo é encerrado prometendo ser esse o foco para o 7º arco, que recebeu o nome de Escândalo. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima.